Sejam muito bem-vindos ao Espaço Únio, um repositório eletrônico onde são disponibilizados conteúdos relacionados com o direito da União Europeia. Este repositório está associado à revista Unio EU Law Journal, que é publicada em acesso aberto pela Uminho Editora, e também está associado à rede Jean Monnet and, uma rede europeia sobre digitalização e governação no ecossistema digital, que é financiada pela Comissão Europeia ao abrigo, no âmbito do programa Erasmus+, e que é dirigida pela Universidade Tecnológica de Tallinn, na Estônia, uma rede Jean Monnet, a que a Universidade do Minho tem o gosto de pertencer. Eu me chamo Alessandra Silveira, sou diretora das plataformas Unio e represento Portugal na rede Jean Monnet and. E nós estamos no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho. Costumamos gravar os episódios deste Espaço Únio na Casa do Conhecimento da Universidade do Minho, que está temporariamente em obras. A Casa do Conhecimento é a nossa parceira nestes programas e brevemente para lá voltaremos. O formato que vão acompanhar se intitula Juniors to Seniors, no âmbito do qual um jovem investigador convida dois especialistas, preferencialmente de áreas distintas do saber, para com eles dialogar sobre o seu tema de investigação. A protagonista de hoje chama-se Ana Cardoso, é mestre em Direito da União Europeia e é doutoranda na Escola de Direito da Universidade do Minho, com bolsa atribuída pela Fundação para Ciência e Tecnologia, que tem se dedicado ao estudo da diplomacia climática na União Europeia. Ou seja, a Ana Cardoso estuda a forma como a União Europeia utiliza a sua política comercial, ou seja, os seus acordos comerciais com países terceiros, com países fora da União Europeia, para promover a chamada transição ecológica, num contexto geopolítico em mudança, como vamos acompanhar no dia de hoje. O programa de hoje, ou neste programa, neste episódio do Espaço Únio, a Ana Cardoso vai desvendar com as suas convidadas em que medida a agenda ecológica da União Europeia está a ser posta em causa por um exercício de simplificação regulatória. Contextualizando, desde dezembro de 2019, a União Europeia está empenhada numa estratégia, o Pacto Ecológico Europeu, que ambiciona atingir a neutralidade climática até 2050, ou seja, atingir zero emissões líquidas de gases com efeito estufa. Isto não significa deixar de emitir gás carbônico, mas sim equilibrar a emissão de gases que provocam efeito estufa com a sua absorção equilibrada pela natureza. E como fazê-lo? Sobretudo, apoiando uma transição verde em todos os setores da economia europeia. Ocorre que, desde 2024, a Comissão Europeia tem sido pressionada para desacelerar a transição ecológica. Pressionada por quem? Pressionada pela indústria, pressionada pelas empresas, pressionada pelos interesses dos combustíveis fósseis. E por isso, a Comissão Europeia tem proposto pacotes legislativos de alegada simplificação regulatória, os chamados pacotes Omnibus. Mas estamos mesmo diante de um exercício de simplificação, porventura bem-vindo? Ou os pacotes Omnibus conduzem a um recuo da proteção ambiental, da saúde dos indivíduos e, porventura, do bem-estar animal? As alterações propostas pela Comissão Europeia diminuem as obrigações que as empresas têm de cumprir, os chamados padrões de sustentabilidade empresarial ou corporativa? As alterações propostas pela Comissão Europeia diminuem os padrões de proteção alimentar, de biodiversidade e espécies protegidas, de combate à desflorestação? Quais são as dinâmicas políticas e institucionais que impulsionam esta tendência, talvez não apenas de simplificação, mas já, porventura, de desregulamentação?
Ora, para discutir essas questões, a Ana Cardoso convidou duas caríssimas colegas e amigas de 30 anos, basicamente, a professora Alexandra Aragão, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, nome maior em Portugal sobre essas temáticas relacionadas com o direito ambiental, e a professora Isabel Estrada Carvalhais, da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, eurodeputada na legislatura anterior e que acompanhou, a partir da Comissão da Agricultura e das Pescas, acompanhou em primeira pessoa, e nos pode falar em primeira pessoa, de algumas ou de alguns dos desenvolvimentos que nós vamos hoje abordar. A minha participação neste episódio encerra-se aqui, porque vou passar a palavra a Ana Cardoso como protagonista e, claro, intervir na medida das minhas possibilidades, quando for necessário, para efeitos de moderação. Ana, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, professora Alessandra, muito obrigada, professora Alexandra e Isabel, por estarem aqui presentes e por terem aceitado o convite. Eu vou começar gostaria de abordar o Pacto Ecológico Europeu e os circunstancialismos em que surgiu, em geral, em primeiro lugar. Como nós bem sabemos, o Pacto Ecológico Europeu surgiu originalmente num contexto geopolítico muito diferente do que vivemos atualmente. As preocupações ambientais tomaram agora uma posição de segundo plano em relação às preocupações de competitividade e espelho disso mesmo é a aprovação dos pacotes Omnibus, que a professora Alessandra fez o favor de explicar, e que trazem um grande impulso à simplificação regulatória e no âmbito da transição ecológica ambiental especificamente. Esta mudança de prioridades tem ou não impactos negativos na persecução dos objetivos ambientais já estabelecidos e muito ambiciosos, ou a médio prazo irá dar frutos, como argumenta a Comissão Europeia? E mais, pode este esforço de simplificação até mesmo pôr em causa o cumprimento de uma das bases fundamentais do funcionamento da União Europeia, que é o respeito pelo princípio do Estado de Direito, através de supressão de procedimentos, como é o exemplo das avaliações de impacto ambiental ou das consultas públicas, em nome da eficiência e da eficácia. Talvez eu possa começar, e antes de mais, muito obrigada por este convite da minha querida amiga Alessandra. A referência aos 30 anos, enfim, andávamos no jardim de infância. Claro. Portanto, algo do género. A nossa escola agora é a Escola de Economia, Gestão e Ciência Política. Olha só. Muito bem. Agora, indo a esta questão muito pertinente que a Ana nos coloca, é assim, eu de facto não sou especialista em direito ambiental e, como bem a professora Alessandra referiu, aqui posso trazer algum aporte da experiência que eu tive enquanto ator político, enquanto estive no Parlamento Europeu. E também como observadora, porque nunca deixei de o ser, portanto nunca deixei esse papel de cidadã, de académica e, enfim, que observa de fora aquilo que se está a passar. Efetivamente, nós podemos dizer assim, nós vivemos num contexto geopolítico completamente diferente daquele que existia em 2019. É verdade. Mas a degradação climática e ambiental não se alteraram. Pelo contrário, a degradação acentuou-se. Portanto, a mudança de prioridades não tem a ver com uma diminuição dos riscos que estamos a correr do ponto de vista ambiental, da perda de biodiversidade. É curioso porque as pessoas associam muito a perda de biodiversidade a outras latitudes. Outros, enfim, por exemplo, o que acontece em África ou na América Latina ou o que acontece na Ásia, e não têm a noção dos milhares de espécies que todos os anos são listados como estando em vias de extinção ou próximos, portanto, num perigo de extinção, não tem que ser imediato, na Europa. E também desvalorizamos muito porque pensamos sempre nos grandes animais, enfim, algo que seja visível. E esquecemos que um simples molusco, um mexilhão de rio, por exemplo, é importante para a filtragem dos rios, das águas. Portanto, tudo, quando nós mexemos no ecossistema, em qualquer ser pequenino, isso pode ter um impacto tremendo. E
Quando a Comissão Europeia apresenta este Pacto Ecológico Europeu, aliás, ele já vinha de trás esta preocupação, se bem se recordam, com as manifestações às sextas-feiras, as greves climáticas estudantis, o próprio Papa Francisco tinha lançado a encíclica Laudato Si, o Conselho Europeu, não o Conselho da União Europeia, mas o Conselho Europeu, tinha precisamente, ainda antes das eleições, apresentado como prioridades nos próximos 5 anos o combate climático, às alterações climáticas, e, portanto, o que nós vemos hoje em dia, de facto, é um colocar quase em nota de rodapé. Mas, ao contrário, isto é a minha interpretação e portanto, é a minha leitura, ao contrário daquilo que a Comissão Europeia possa dizer, eu julgo que os frutos que isto der, esta simplificação regulatória, os frutos não serão bons. E eu compreendo que haja, por vezes, a necessidade de alguma simplificação, porque é um dos martírios, uma das grandes queixas, o peso burocrático dos percursos burocráticos administrativos impostos por Bruxelas, etc. Mas vamos lá ver, porque a defesa, por exemplo, da autonomia estratégica alimentar, que tem sido um dos pretextos para se defender a simplificação regulatória, porque temos de produzir mais e não podemos estar aqui muito agarrados às questões ambientais, isso vai ter um impacto tremendo naquilo que são os equilíbrios dos nossos ecossistemas no futuro e não vai resolver o problema, até porque a Europa não tem um problema de produção propriamente, não é? E não vai resolver o problema da nossa autonomia estratégica alimentar, que implica outro tipo de pensamento. Uma nota aqui importante, nós quando olhamos para trás e olhamos para a altura do Covid, por exemplo, aquilo já foi um alerta muito grande. E então depois com a guerra da Ucrânia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, isso ficou claríssimo. A nossa tremenda dependência, por exemplo, dos fertilizantes químicos que vinham da Rússia e da Ucrânia, e aquilo foi um alerta para a necessidade precisamente de nós redefinirmos a relação que temos com a natureza, com as práticas agrícolas. E, portanto, não é nada contra a agricultura. É por uma outra forma de fazer agricultura, não é? E também não estamos aqui eu, pelo menos, nunca fui defensora daquela visão quase voltar à Idade Média, em que se coloca toda a ciência de parte. Nada disso, mas nós não podemos, pura e simplesmente, ignorar aquilo que são os sinais que a natureza nos está a dar. E por exemplo, esta dependência foi claríssima na altura e mostrou a importância de nós redefinirmos práticas, recuperar práticas agroecológicas, etc. E, portanto, muito do que eu ouvi enquanto lá estive, em 2019 em diante, da estratégia do prado ao prato, a estratégia da biodiversidade, que tinha objetivos ambiciosos de facto, mas execuíveis, porque eles foram muito negociados. A gente não se pode esquecer que às vezes não se faz mais porque os Estados-membros não deixam, são os primeiros entraves. Mas que tinha, por exemplo, metas como a plantação de 3 milhões de árvores. Tudo isso é quase uma nota de rodapé agora no discurso da União Europeia, porque há novas prioridades. Há, de facto, grandes prioridades geopolíticas, eu não ponho nada disso em causa, mas tem havido uma cedência, eu diria em toda a linha, neste segundo mandato da Ursula von der Leyen, desta presidência, uma cedência enorme a determinados lobbies, que aqui, aliás, a professora Alessandra referiu. Lobbies da indústria, lobbies da agricultura, de uma agricultura, digamos, de grande produção, e, portanto, tudo aquilo que eram ambições ecológicas anteriores não estão. A Comissão Europeia não diz que estão por terra, mas nós percebemos perfeitamente que os resultados, volto a dizer, não podem ser bons com este tipo de simplificação. A Isabel estava a falar dos mexilhões e eu me lembrei das abelhas, não é? Não somos nada abelhas. Sem a polinização. Exatamente, exatamente. E que agora são, esqueci-me do país, mas é na América Latina, um país que é o primeiro no mundo a decretar as abelhas como seres que têm direitos. Eu não sei se é o Peru, mas que eu acho isso extraordinário. É muito importante.
Sim, antes de mais agradecer também o convite, é um prazer estar aqui na Universidade do Minho, tanto com a professora Alessandra Silveira como com a doutora Ana Cardoso e naturalmente com a colega Isabel Carvalhais. A questão que coloca é uma questão bastante instigadora, porque não podemos responder de forma unívoca sobre quais os impactos ambientais desta tentativa de simplificação que, em alguns casos, redunda em desregulação, sem analisar mais cuidadosamente o tipo de medidas que surgem e algumas que desaparecem através dos pacotes ómnibus. Dos estudos que eu tenho feito sobre as iniciativas de simplificação em matéria ambiental, tenho-me apercebido de que há muitas formas de simplificar e, em alguns casos, dentro dos vários pacotes ómnibus, estou a pensar concretamente no caso das diretivas sobre diligência devida, não estamos perante uma verdadeira simplificação de exigências feitas aos operadores económicos, que possa, portanto, ter como efeito maior competitividade. Estamos, pelo contrário, numa verdadeira desregulamentação, porque vai haver largos setores da economia, empresas que, por não terem uma determinada dimensão, deixam sequer de estar obrigadas ou abrangidas pela legislação europeia. Portanto, sob este rótulo da simplificação, no fundo, escondem-se diferentes movimentos. E a minha percepção é que, por um lado, esta cedência da parte da Comissão Europeia ao que têm sido os interesses e as pressões não só dos operadores económicos, mas também dos próprios Estados-membros, naturalmente, muito preocupados com a competitividade das suas empresas neste contexto de crise e dificuldades do ponto de vista geopolítico às portas da Europa, mas também das próprias instituições da União Europeia. O próprio Parlamento Europeu, com a alteração da sua composição, também acabou por transmitir preocupações dessa ordem, preocupações que dão prioridade a outros valores que não o valor da sustentabilidade ambiental, da proteção da biodiversidade, da redução das emissões de gases com efeito de estufa, mas sim valores, mais uma vez, de segurança, valores ligados à autossuficiência alimentar, etc., mais uma vez proporcionados pela situação geopolítica atual. Portanto, esta cedência, dizia eu, da Comissão Europeia relativamente a esta multiplicidade de preocupações, esta tentativa de corresponder àquilo que são as ambições ou as supostas ambições de grandes setores da nossa economia, tanto industrial como agrícola ou até de pescas, podem não ter o efeito desejado. Quando nós julgamos que estamos a fomentar o desenvolvimento económico, a prosperidade, a competitividade empresarial à custa da simplificação, à custa da retirada de obrigações, à custa da tal desregulamentação, pode não ser esse o efeito final. O efeito final pode ser a perda de capacidade das nossas empresas, nossas europeias, de, num mercado altamente competitivo internacional, se diferenciarem como seria desejável por serem empresas que conseguem dar resposta às exigências do nosso tempo e que, pela população em geral, são reconhecidas como sendo absolutamente prioritárias. As pessoas estão de veras preocupadas, obviamente, com a guerra, mas também, obviamente, com as questões ambientais, que nos tocam a todos de diferentes formas, secas extremas, ondas de calor, incêndios, tudo
proporcionado por esta disrupção ambiental e climática em que estamos a viver. Portanto, o efeito que se pretendia de competitividade pode resultar num nivelar por baixo das nossas empresas que, no fundo, leva a que depois no mercado mundial não consigam diferenciar-se, não consigam, de facto, aparecer como empresas cuja atuação, cujos produtos são responsáveis e, por isso mesmo, podem ser preferidos pelos consumidores mais exigentes, sobretudo dos mercados mais desenvolvidos do mundo. Portanto, pode haver aqui a ilusão de que, ao remover obrigações ambientais, nós estamos a promover a economia. Pode não ser assim. Infelizmente, temos tido a oportunidade de ver que muitas vezes as empresas que se diferenciam, os produtos que se destacam no mercado, são aqueles que têm um melhor desempenho ambiental. E isso é o fator que cria mercados, cria novas oportunidades de negócio. Portanto, ao desregulamentar, podemos estar a fazer mal em dois âmbitos. Podemos estar a fazer mal para o ambiente e para o clima e, simultaneamente, de uma forma facilitista, também desincentivar as nossas empresas de lutarem por ser melhores e por serem competitivas num patamar de excelência do ponto de vista ambiental. Eu gostava, já ainda sobre esta primeira pergunta, enfim, vamos ter certamente outras questões, mas acho que é muito importante aqui referir, porque há um grave problema na Europa de olhar a ciência versus competitividade e achar que com a ciência se perde tempo e, portanto, os estudos de impacto ambiental demoram tempo e aquilo que eu vi em primeira pessoa é que a ciência é olhada quando os resultados interessam e são favoráveis aos grandes lobbies, vamos dizer assim, a ciência é boa. Quando a ciência apresenta aquilo que é a realidade dos factos da degradação da biodiversidade, por exemplo, é porque a ciência é enviesada, inclusivamente comprada. Eu assisti a isto inúmeras vezes. E a União Europeia não está a saber interpretar como é que deve resolver isto não tem que ser um confronto, ciência versus competitividade. E outro erro também, que eu gostava daqui de assinalar, porque acho muito importante, é pensar ambiente versus geopolítica. Nós temos de ter consciência de uma coisa, a primeira obrigação de um Estado é a conservação do seu território. Um Estado, e neste contexto 27 Estados, que não tenham capacidade de lutar, por exemplo, contra a desertificação, contra o envelhecimento, o abandono dos seus territórios rurais, e isto está a acontecer a uma escala, enfim, que nunca vista em Portugal, Espanha, Itália, Grécia, nos países de leste. Um Estado que não é capaz de proteger o seu território e as suas populações está a pôr em causa a sua própria existência enquanto Estado. Está a pôr em causa aquele princípio básico do Estado moderno. E, portanto, isto não é uma questão de versus geopolítica, isto faz parte da geopolítica. Eu costumo dizer, uma semente é uma bala. Ela tanto pode matar como pode dar vida. E, portanto, olhar para a agricultura, olhar para a proteção da nossa natureza e conseguir conciliar, em vez de ver isto sempre numa ótica de ou, é importante, inclusivamente, para o posicionamento geopolítico da Europa no mundo. Mesmo porque os agricultores dependem da natureza. Não é? Exatamente. É isso mesmo. E eu gostava já agora só de acrescentar a este propósito que a União Europeia tem também tido passos muito fortes no sentido de reforçar a proteção ambiental recentemente, ou seja, em simultâneo... restauro da natureza, por exemplo. Era mesmo dessa que eu ia falar, porque é lá que nós vemos que a União Europeia está agora com uma ambição do ponto de vista da conservação da natureza e da biodiversidade extremamente ambiciosa. Temos a legislação mais ambiciosa do mundo no que diz respeito ao restauro da natureza, porque o que o nosso regulamento europeu prevê é um restauro não só de zonas florestais, de zonas fluviais, que nós poderíamos pensar que são as mais óbvias, mas também um restauro da natureza em zonas urbanas, um restauro da natureza em zonas agrícolas. Portanto, áreas onde tradicionalmente, aparentemente, a natureza estava excluída. E aquilo que nós estamos a ver agora é que há sinergias, há vantagens mútuas em termos mais verde e azul dentro das cidades, em termos uma agricultura mais ecológica, uma agricultura em que os agricultores são amigos da biodiversidade e vice-versa, e a biodiversidade também contribui para a agricultura. E que mostra que restauro não significa, não é que a conservação seja um mau termo, não é isso, mas
quando nós podemos ter aqui uma leitura estrita, e aqui a professora Alexandra, como perita na matéria, entende isto perfeitamente, nós podemos ter aqui uma leitura da conservação, por exemplo, uma área onde não se pode entrar, a proteção, é deixar estar como está. O restauro é precisamente a ideia de que o homem e a mulher, portanto o ser humano, deve ser uma parte ativa desse processo de preservação e, portanto, não é contra a sustentabilidade económica, não é contra a sustentabilidade social, é conseguir colocar, é harmonizar este binómio. E isto foi uma luta no Parlamento, porque na altura era para ser derrotada por completo a lei do restauro da natureza, explicar, não é que as pessoas não percebessem, elas não queriam, era politicamente propositado, mas tentar explicar que a ideia de restauro não era a ideia de colocar as florestas inacessíveis e simplesmente não haver agricultores naquelas regiões e, pelo contrário, explicar que o restauro era colocar o indivíduo como um parceiro, que, tal e qual como estava a dizer, foi uma luta tremenda e praticamente íamos ficar sem aquela que é a primeira lei de restauro da natureza em 70 e poucos anos de existência da União Europeia. Tanta legislação que nós temos e nós não tínhamos uma única lei de restauro da natureza. Enfim, tínhamos pontualmente na legislação, na Diretiva Quadro das Águas, por exemplo, já havia, na legislação sobre a Rede Natura 2000, mas efetivamente uma coisa sistemática de restaurar todos os ecossistemas e restaurá-los de forma ambiciosa. Até 2030, 30% de todas as áreas degradadas devem ser restauradas. Até 2040, 60%. Até 2050, 90% das áreas degradadas. É muito ambicioso. Mas é uma ambição que tem retorno, como de resto refere o próprio preâmbulo da Lei do Restauro. O melhor banco que existe é a natureza, porque por cada euro que nós investimos, retiramos 8 euros de lucro com os investimentos na natureza, porque há serviços que a natureza presta para nós gratuitamente, água pura, ar limpo para respirar, a biodiversidade que nos dá sombra, que nos dá alimentos, etc. Saúde que se poupa, dinheiro ao Estado. Exatamente, portanto, é um investimento económico também, portanto, este confronto, não é, de ambiente versus economia não existe na realidade, devem ser aliados e nós todos contribuirmos para criarmos um ambiente em que possamos viver melhor. E o nosso objetivo com estes episódios de disseminação do conhecimento que nós vamos produzindo na universidade é precisamente sensibilizar para esta ambição, porque ela não está a ser bem compreendida, na medida em que o grande argumento para o recuo da Comissão Europeia é: isto é muito caro. Restaurar é caro, obviamente, mas é um investimento que é preciso fazer para os retornos pretendidos. Tá? Ana, por favor. Pegando nesta ideia da competitividade das nossas empresas e do comércio internacional, a Comissão Europeia vê nos acordos comerciais, para além de um instrumento para manter a relevância no mercado internacional, uma oportunidade de exportar, seja de forma direta ou indireta, o alto nível de proteção ambiental e os valores europeus. Muito mediático neste âmbito tem sido o acordo de parceria União Europeia-Mercosul, sendo alvo de críticas internas e externas, uma vez que se vê como tendo o potencial de agravar a pegada ambiental europeia e criar uma situação de 2 pesos e 2 medidas, em que coexistirão uma regulamentação muito apertada para o mercado interno e uma regulamentação mais permissiva no que toca aos produtos do Mercosul. Terá o acordo o impacto negativo interno que se perspectiva, nomeadamente a perda de competitividade da nossa produção, ou são os apoios que a União disponibiliza suficientes para auxiliar os nossos produtores na transição para este mercado mais diversificado? E, por outro lado, é quase inevitável falar desta parceria sem abordar a questão do aparente neocolonialismo, mas também a necessidade de nos aliarmos a parceiros que nos são muito próximos do ponto de vista valorativo. Neste contexto de geopolítica agressiva em que vivemos, assim sendo, como podemos fazer isto de forma responsável e que seja verdadeiramente produtiva?
Posso, sobre isso, chamar aqui a atenção para o facto de o acordo União Europeia-Mercosul dever ser lido num contexto de medidas que a União Europeia tem vindo a adotar que têm efeitos externos. Nós, no direito, e nós somos juristas, sabemos disso, normalmente achamos que as normas jurídicas têm um âmbito territorial delimitado e, portanto, as disposições normativas adotadas pela União Europeia aplicam-se apenas dentro do território da União Europeia. Depois, na prática, as relações internacionais ensinam-nos que não é bem assim, ensinam-nos que há efeitos, alguns deles deliberados e pretendidos, noutros casos, efeitos involuntários, que fazem com que normas emanadas num determinado âmbito geográfico dentro da União Europeia possam produzir efeitos práticos externamente. É o chamado efeito de Bruxelas, um efeito de inspiração ou de normalização prática que resulta de as indústrias, as empresas, mesmo fora da União Europeia, muitas vezes adotarem o direito europeu como padrão. É assim no caso dos químicos, é assim no caso da produção de produtos florestais, etc. E isso é um efeito que pode ser interpretado e cunhado como neocolonialismo, a União Europeia a ditar as regras do mundo, mas também pode ser, de outra forma, visto como uma preocupação da União Europeia de ser responsável relativamente à sua pegada ecológica, porque ainda há pouco a Ana dizia, e muito bem, que a União Europeia está preocupada com os seus impactos no mundo, porque de facto o consumo que ocorre dentro da União Europeia, de todo o tipo de produtos, seja produtos agrícolas, produtos manufaturados, o que for, se tiverem sido produzidos noutros pontos do mundo, produziram impactos localmente. Portanto, são contabilizados para efeitos da pegada ecológica, da pegada carbónica, da pegada hídrica da União Europeia. Ora, a União Europeia, naturalmente, que não quer ter atitudes de neocolonialismo, mas não pode deixar de reconhecer a sua responsabilidade, a responsabilidade que resulta de um consumo muito intenso, por isso é que a União Europeia é um mercado apetecível e desejável por todos os operadores económicos, não só na América Latina, mas também na Ásia e noutros continentes, e, portanto, a União Europeia está ciente de que o que for o nosso consumo terá efeitos e impactos externamente. E daí ter começado a adotar algumas medidas, umas por via negocial, como é o caso precisamente do Acordo União Europeia-Mercosul, outras por via unilateral, como é o caso do Regulamento Europeu da Desflorestação, como é o caso, por exemplo, do CBAM, do Regulamento Europeu do Mecanismo de Ajustamento nas fronteiras do carbono. Portanto, explicando muito brevemente, a União Europeia, uma vez que não quer que o consumo dos produtos aqui na União Europeia, produtos que foram produzidos fora da União Europeia, tenha impactos à escala global, porque o sistema terrestre é um só, hoje em dia fala-se num só oceano, a circulação oceânica é uma só, a atmosfera também, portanto, as grandes circulações planetárias são afetadas independentemente do local onde os produtos foram produzidos, independentemente do local onde o consumo ocorre. Chama-se isto o telecoupling, portanto, são regiões do mundo que estão ligadas à distância por serem locais de produção e locais de consumo de determinados produtos transportados a grandes distâncias. E, portanto, a União Europeia, que não quer ser responsabilizada pelos impactos ambientais e climáticos do seu consumo, tem que, naturalmente, impor medidas de controlo sobre a produção desses produtos ou a prestação desses serviços que ocorre fora da União Europeia, mas que afetam também o sistema terrestre. E, portanto, ao adotar essas medidas, que alguns podem considerar neocolonialistas, na realidade a União Europeia está a ser responsável pelos impactos do seu consumo.
E mais, não se pode dizer que a União Europeia esteja a ser egoísta ao adotar estas medidas. Naturalmente, isso põe alguma exigência relativamente às suas empresas, portanto, aí as empresas europeias podem achar que estão a ser prejudicadas, mas a União Europeia põe também limites e tenta criar mecanismos de restrição dos consumos aos seus próprios consumidores internos. Portanto, nós aqui temos obrigações que noutros pontos do mundo não existem. Obrigações, por exemplo, em relação à poupança de água, em relação à economia circular, em relação à preservação da biodiversidade e, portanto, a União Europeia o que pretende é precisamente não ter dois pesos e duas medidas, é ser exigente em relação aos seus consumidores, ser exigente em relação às suas empresas e, naturalmente, também em relação a todo o mercado mundial, que são, no fundo, os fornecedores deste consumo da União Europeia. De toda forma, ainda a propósito deste efeito Bruxelas, e é preciso dizer isso com frontalidade, a União Europeia afeta os padrões noutras latitudes também para evitar uma concorrência desleal. Porque quem quiser comercializar conosco tem de fazer um esforço para atingir os nossos padrões, porque, caso contrário, os nossos empresários estariam em desigualdade de condições, não é? E, portanto, há quem chame a isto protecionismo, mas, de qualquer forma, há aqui uma questão de justiça que precisa ser levada em conta. Não é? Há aqui várias questões. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que esta questão do neocolonialismo é recorrente nas conversas sobre esta matéria, porque faz parte de uma das críticas feitas ao soft power da União Europeia e que, aliás, terá de ser redefinido no futuro, porque ela tem-se definido pelo seu soft power, mas à medida que procura fazer também investimentos noutras áreas, como política de defesa e de segurança mais militarizada, certamente que isso também altera a sua linguagem, o seu fazer-se presente enquanto ator global no mundo e, portanto, o soft power também terá de ser repensado nessa matéria. E eu aqui concordo plenamente com o que a professora Alexandra estava a dizer, quer dizer, estas regras que se colocam, porque é aquela ideia da exportação dos comportamentos, de inspiração e alteração de comportamentos através de normas e de valores, não é? Tudo isso faz parte do construtivismo que nós costumamos apresentar como um modelo de análise possível, um quadro teórico de análise possível. É razoável. Eu vejo aqui um outro tipo de problema. É quando a União Europeia começa ela mesma a vacilar nas exigências internas. Eu vou dar o exemplo do regulamento anti-desflorestação. Porque quando eu cheguei ao Parlamento foi, enfim, dos primeiros dossiês que encontrei e que estava em discussão, a partir de uma proposta na altura, de uma comunicação da Comissão Europeia no seguimento precisamente do pacote que tinha a ver com o Pacto Ecológico Europeu, em que vinha a estratégia da biodiversidade, a estratégia do prado ao prato, e que tinha a ver com esta ideia de fazer-se a rastreabilidade de toda a cadeia de valor de um produto. Ou seja, uma empresa que elabora na União Europeia, seja grande, média, pequena ou micro, isto só para simplificar, que trabalhe com produto, com a matéria-prima, como por exemplo a borracha, ou a madeira, ou a soja, ou outras, que entretanto também foram incluídas, tem que fazer prova de que essa matéria-prima não é proveniente de zonas que sofreram desflorestação, desmatamento, como se diz no Brasil, né, desmatamento, a partir, não é de 2015 ou de 1999, simplesmente a partir de 31 de dezembro de 2020. Até nem é tanto assim aquilo que se exigia. E mesmo assim, o que é que aconteceu com este regulamento? O regulamento foi aprovado em 2023. Em 2025, recentemente em 2026, agora acho que vai entrar em vigor até ao final do ano para as empresas grandes e médias e depois até junho de 2027 entrará em funcionamento para as pequenas e microempresas. E eu entendo que isto é uma grande exigência. Agora, pensando assim, considerando que grande parte do mercado empresarial português
é constituído por médias, mas sobretudo pequenas e microempresas, é evidente que isto tem um grande impacto. Mas, atenção, nós andamos a empurrar com a barriga, perdoem uma expressão tão brejeira, mas andamos a adiar a aplicação deste regulamento praticamente de 2019 até agora, 7 anos, 8 anos, é quase uma década perdida. Portanto, entre o começo de uma ideia e a discussão e a implementação, e isto, a questão que aqui também foi levantada de nós não podemos vacilar nesta defesa do consumidor. E eu entendo as críticas, aliás, esta crítica foi feita na última COP à União Europeia e nesta matéria da desflorestação, precisamente, porque vieram dizer os senhores preocupam-se muito com os vossos consumidores, mas no fundo estão através do ambiente, através das questões ambientais, a criar entraves de protecionismo e querem impor a vossa maneira de estar no mundo sem ver as nossas necessidades de produção, o que quer que seja. A União Europeia tem que ser muito resiliente e muito resistente a este tipo de provocação. Porque, por exemplo, num estudo muito recente de maio deste ano, da Food Watch, portanto é o Observatório da Alimentação, foi feito um estudo a vários alimentos. Eu estou-me a lembrar só de um de cor, a paprika, porque tem a ver sobretudo com as especiarias como o arroz e o chá que vêm de países do Oriente. E a do arroz, então, em particular, sou muito sensível porque me passou pelas mãos no Parlamento Europeu e, portanto, fiquei a perceber coisas que eu não fazia ideia. O quão sensível o arroz europeu, às pragas e a necessidade depois dos pesticidas, e nós não permitimos pesticidas ou então permitimos em quantidades muito pequeninas e depois ele entra aqui na Europa vindo da China com outras quantidades desses mesmos pesticidas que têm limites muito baixos ou que até são proibidos, portanto, eu fiquei sempre muito sensível a isso. Mas no caso da paprika, encontraram-se 22 pesticidas que a União Europeia desaconselha e 6 desses pesticidas estão simplesmente proibidos. E não é por uma questão de capricho, é por uma questão de saúde pública. E, portanto, de saúde do consumidor, saúde das gerações futuras. E eu julgo que isto não pode ser simplesmente atirado para o caixote do lixo, porque, enfim, há aqui questões que têm a ver com a possível maneira como interpretam a União Europeia como colonialista ou neocolonialista. É uma proteção que deveria de ser tida em conta por todos os Estados. E o nivelar por baixo é o pior, de facto, que pode acontecer. E é uma grande tentação, eu sei, dos agricultores, desde logo, que é dizer, se eles podem, porque é que nós não podemos, mas há que resistir. E só mesmo para finalizar esta parte, ainda sobre a questão do Mercosul, eu também tenho uma visão muito pragmática, porque atenção, nós não podemos voltar aqui a políticas protecionistas a achar que vamos produzir tudo, não é? Pronto, isso é importante perceber. E é importante entender que se queremos exportar, também temos que importar. E nós, por exemplo, no caso português, eu entendo que os produtores de gado têm muitos receios relativamente ao Mercosul e podíamos aqui fazer um programa sobre isso. Mas, por exemplo, os exportadores de azeite e de outros produtos DOP que fazem parte da nossa dieta mediterrânica, de laticínios, dos queijos, vem ali uma enorme oportunidade, dos vinhos. E, portanto, há sempre um lado bom e um lado mau. Encontrar o equilíbrio e evitar, obviamente, que os nossos agricultores sejam prejudicados porque os outros conseguem exportar o que quiserem, obviamente que isso é fundamental. Eu acho que há aqui, só também para frisar este elemento, há aqui um problema, que a União Europeia diz, não, nós vamos implementar regras de rastreabilidade para termos a certeza de que os produtos que vêm, por exemplo, do Brasil ou da Argentina, cumprem com direitos humanos, com direitos laborais, com direitos ambientais, porque não estamos só a falar de ambiente. Depois é a questão da confiança e da credibilidade, porque se falarmos com qualquer agricultor, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, eu desconfio muito que os nossos Estados, que as entidades europeias, as entidades nacionais, tenham capacidade na prática, tenham recursos humanos, técnicos e financeiros, para depois andar a fiscalizar exatamente como é que entram esses produtos na União Europeia. Isso é uma outra questão muito difícil de responder. No seguimento das questões anteriores relativas aos pacotes Omnibus, como lidamos com estas tendências de simplificação, ou como a professora Alexandra disse, de verdadeira desregulamentação? Esta mudança a nível interno
vai impactar a ação da União Europeia externamente no que toca à proteção ambiental, nomeadamente no que toca ao seu interesse e legitimidade para manter estas exigências de conservação, sustentabilidade e proteção ambiental nas suas relações com países terceiros, quando internamente está a ocorrer este movimento no sentido oposto? Terá a diplomacia de sustentabilidade da União Europeia um impacto realmente significativo nestas questões, sobretudo no que toca a questões como a deflorestação, biodiversidade, qualidade e quantidade de água, onde começam a ser identificáveis vazios de proteção que poderão ser explorados para potenciar estas novas relações comerciais? Eu aqui, se calhar, até porque a professora é especialista nestas matérias do ponto de vista jurídico e, portanto, é fundamental termos aqui, para os propósitos deste programa, essa visão jurídica, é fundamental. Mas eu diria o seguinte, até porque se pode estar a passar uma ideia algo negativa daquilo que está a ser o papel da União Europeia e da Comissão Europeia em particular. A diplomacia ambiental que a União Europeia leva, como um todo, para a mesa de negociações, até mesmo em acordos bilaterais, no campo das pescas, estou a pensar, com pequenas nações que dependem muito da pesca e que necessitam efetivamente de uma proteção ambiental e social, porque a pesca é o elemento, é o fator de produção, vamos dizer, é a atividade de trabalho fundamental das suas populações. Essa diplomacia que ela leva, eu diria, é muito importante para esses países. E julgo, os Estados, em geral, são mais reticentes, mas as populações locais, elas agradecem, porque percebem aquilo que se leva é na defesa dos seus interesses. O problema aqui é a tal hipocrisia, porque, e é uma palavra forte, eu sei, mas pode sempre haver alguém que diga, e com legitimidade, o seguinte: vocês estão muito preocupados com a qualidade da pesca, com a sustentabilidade da pesca ao largo do Senegal, ou ao largo de outras ilhas, do Pacífico, não interessa, mas são incapazes, muitas vezes, de proteger as suas próprias áreas marinhas protegidas. Porque nós, áreas marinhas protegidas, por exemplo, no papel, temos. Então Portugal tem realmente, temos muitos quilómetros quadrados de áreas marinhas protegidas, sem dúvida. A questão depois é efetivar aquilo que está escrito, do papel passar para a realidade. E não se pense que é um problema só português, é um problema que é recorrente em vários países da União Europeia. E não é por acaso que estávamos aqui a falar, na propósito da Lei do Restauro da Natureza, falar no restauro até 2030 de áreas protegidas. Ou seja, alguém que nos ouça dirá assim, mas se elas são áreas protegidas, não deve ser necessário o restauro, porque elas já devem estar protegidas, mas não estão. Estão em grande estado de degradação. E, portanto, obviamente que algum país ou alguma entidade externa pode sempre utilizar este argumento e dizer, antes de quererem exportar a vossa diplomacia ambiental, que eu acho que é um elemento precioso do soft power da União Europeia. Cuidado, mas olhem para dentro e vejam o que é que estão a fazer na vossa própria casa. E isto obriga-nos a uma grande vigilância e obriga a uma consciência por parte do consumidor também muito forte. É que nós estamos aqui a falar, por exemplo, tudo isto que a União Europeia, de alguma maneira, procura implementar, mesmo com todos estes entraves e até mesmo esta desregulamentação, isto implica, no fundo da cadeia de valor, um consumidor que quer fazer um political statement, um consumidor informado, cidadão, que quando adquire um produto, quer um produto que esteja certificado, que lhe diga que não houve desflorestação para conseguir aquele produto, um produto que respeita o bem-estar animal, quer tudo isso, porque sabe que isso é importante para o futuro do planeta, para a sua sobrevivência, para os seus filhos, e é uma questão até mesmo de ética, de solidariedade, de ius humanitatis, é o direito da humanidade, não é só do indivíduo. Agora, a maior parte das pessoas, das duas uma, ou não tem muitas vezes muito esta consciência, e isso também tem que ser trabalhado, ou não tem, e esse é que é um grave problema, capacidade financeira para fazer a escolha certa. E isto devia também de ser pensado e visto muito claramente, muito atentamente pela Comissão Europeia e pelos Estados-membros, porque obviamente que num contexto de 27 Estados, em que nós temos cerca de
oscila consoante as estatísticas, mas andará entre os 100 milhões a 130 milhões de cidadãos que não conseguem ter refeições equilibradas a cada 2 dias. É muita gente, é muita gente. E, portanto, enquanto houver pessoas que não têm capacidade de financeiramente dizer eu vou comprar este produto porque ele está certificado, há aqui regras de bem-estar animal, etc., e que vai ter que comprar o que é mais barato, porque é aquilo que lhe está acessível, altamente processado, enfim, que não se sabe como é que aquilo é feito, com o mel que vem não sei de onde, enfim. Enquanto isto existir, é evidente que vamos ter más escolhas e elas resultam, por um lado, às vezes da falta de informação, da desinformação até nas próprias redes sociais, por exemplo, mas em muitos casos eu acho que é simplesmente uma necessidade de sobrevivência, porque as pessoas no dia-a-dia não conseguem fazer esta tal junção do consumidor-cidadão. Não têm capacidade financeira para o fazer. Agora, noutras circunstâncias têm. Também não sejamos, por exemplo, toda a pessoa, eu devo dizer, que compra online coisas da Temu, e agora passo aqui a publicidade, não é publicidade nenhuma, porque até publicidade negativa, a que eu vou fazer. Eu posso dizer, eu nunca comprei e no que depender de mim nunca comprarei e na minha casa nunca ninguém comprará um produto Temu. Porque eu acho que a partir do momento em que ouvimos falar das condições que estão por detrás, mesmo que possa haver ali algum exagero, algum caricaturar neste ou naquele episódio, nós sabemos, a partir do momento em que sabemos como é que aquilo é produzido noutros países, o que é que custa em termos de direitos humanos para as mulheres, para as crianças. É impossível adquirir-se esses produtos em consciência e depois irmos ao supermercado e estarmos muito preocupados com o bife e ver se ele foi produzido ou não com bem-estar animal e coisas do género. Portanto, também há aqui muitas oscilações no nosso comportamento como consumidor que têm que ser trabalhadas e não nos podemos simplesmente escudar na questão de não termos capacidade. Todas as pessoas, até mesmo, eu diria, aquelas que têm menor capacidade financeira, podem fazer e devem ser ajudadas a fazer boas escolhas. Porque às vezes também não sabem como fazer, não é? Portanto, enfim, vem um produto orgânico, biológico, tão caro e não estão a ver onde é que está a alternativa que elas possam efetivamente adquirir. Mas se calhar até existe e também é biológico e também é bom. E não estou aqui a fazer publicidade aos biológicos, pode ser até, enfim, mas faço-me entender, ou seja, as pessoas também precisam dessa literacia para saberem, então digam-me lá, quer dizer, se eu não tenho dinheiro para ir comprar a uma grande loja de roupa de marca ou os produtos alimentares de alta qualidade, quais são as alternativas que eu tenho? E há muitas vezes alternativas até mesmo de produtos endógenos, locais, que nós temos de recuperar, certos hábitos alimentares, etc., e que não resolvem tudo, porque não há panaceias e não há respostas para tudo, mas que podem mitigar alguns destes problemas. Claro. Alexandra. Sim, eu gostava de pegar nas palavras aqui da professora Isabel, porque efetivamente as questões ambientais com que nos defrontamos hoje em dia e que são de escala global, a União Europeia é um ator muito forte, mas é apenas um em muitos, e sabemos que há atores económicos emergentes um pouco por todo o mundo com os quais a União Europeia tem que ter um diálogo, e aqui entra precisamente o tema da diplomacia de sustentabilidade, mas as mudanças e as grandes mudanças não são efetuadas por decreto, não resultam muitas vezes de decisões que são tomadas em Bruxelas e que vão mudar a vida dos cidadãos. Resultam de um conjunto de condições que são criadas para os consumidores poderem ter as suas decisões mais informadas e poderem, apesar de os custos mais elevados associados às boas escolhas ambientais em alguns casos, poderem tomar as decisões corretas, com isso influenciando globalmente o desempenho ambiental da União Europeia. E concretamente eu estou a pensar em quê e estou a referir-me a quê? Estou a pensar numa mudança de paradigma que é necessária ao nível do paradigma de transporte, de alimentação,
alimentação, de trabalho, as diferentes atividades e contextos da nossa vida, nas quais todos temos decisões que podem ser mais responsáveis do ponto de vista ambiental ou menos responsáveis, mas que nem sempre temos a liberdade ou o conhecimento para tomar as boas decisões. Então é preciso criar as condições institucionais e infraestruturais para que estas boas decisões possam ser tomadas sem custo para os consumidores, que muitas vezes são economicamente vulneráveis. Vamos começar a pensar no transporte. É uma ambição... Como? Os circuitos curtos, por Sim, exemplo, por exemplo, proximidade. mas eu estou a pensar em algo mais simples. Estou a pensar, por exemplo, em que se nós quisermos que os cidadãos tomem as decisões ambientalmente corretas, aparentemente o mais correto é comprar um carro elétrico, porque tem menos impactos ambientais ao nível, pelo menos, dos gases com efeito de estufa. Mas será esta uma boa decisão globalmente pensando? Não seria melhor evitar deslocações necessárias? Não seria melhor substituir o transporte individual privado por um transporte coletivo muito mais sustentável, também ele, se possível, elétrico, com uma rede que cubra todo o território nacional? Temos, portanto, que mudar de paradigma, deste paradigma do veículo individual para transportar a pessoa casa-trabalho, para um paradigma de, se calhar, nem é preciso deslocar-se para o trabalho porque pode ficar alguns dias em trabalho remoto, se calhar, se a zona onde reside for uma zona bem coberta por transportes públicos, pode usar o transporte público, que por sua vez já também é eletrificado. Portanto, é este novo paradigma que nós temos que pensar e não exigir aos consumidores que tomem boas decisões no contexto do atual paradigma. Não dá para comprar carros elétricos, são caríssimos e, portanto, é muito difícil de ter essa boa escolha. Mas dá para repensar todo o sistema de mobilidade, apostando mais em transporte público, transporte coletivo. Quem diz transporte, diz alimentação, por exemplo, a mesma coisa. Nós achamos que comer bem e ter uma boa refeição é comer bifes ao almoço e bifes ao jantar, e depois queixamos de problemas de saúde relacionados com o excesso de consumo de carne. Portanto, há aqui, como referiu, e muito bem, estou perfeitamente de acordo, uma necessidade de uma educação, de uma literacia ligada ao ambiente e ao conhecimento do que é bom para a nossa saúde e para o ambiente também, portanto, uma ecoliteracia que ajuda as pessoas a pensarem, bom, se eu tiver mais dinheiro, não tenho que forçosamente ir comer um enorme bife a todas as refeições. Posso comer uma refeição equilibrada, mas que tenha um peso maior dos vegetais, dos cereais, etc. Portanto, há aqui uma transformação que só assim é que permite haver esta grande mudança para um sistema mais sustentável. Não é dentro dos mesmos parâmetros em que estamos a atuar agora, parâmetros de produção, parâmetros de consumo, que nós vamos conseguir fazer a diferença. A diferença exige que haja uma mudança de paradigma em relação às várias dimensões da nossa atividade enquanto cidadãos, mas também enquanto responsáveis de empresas, de instituições, porque todos nós temos múltiplos papéis, não é? Nós pertencemos a uma família, somos num agregado familiar, temos influência junto do nosso agregado familiar, e não julguemos que são os pais ou as mães que influenciam mais, muitas vezes são as crianças que mais influenciam, mas como profissionais temos influência também junto dos nossos colegas, como membros de um clube de desporto, futebol, ou seja o que for, conseguimos também influenciar os outros adeptos, e portanto é nestes múltiplos papéis que nós temos que tentar mostrar que é possível fazer as coisas diferentes e ter um paradigma que nos permita ter um melhor desempenho do ponto de vista ambiental, sem perda de qualidade de vida e até ganhando muitas vezes qualidade de vida e saúde pelas opções mais amigas do ambiente que fazemos. Se me é permitido, eu gostava de deixava aqui um apelo, no fundo. As pessoas pensem assim, quando vão a um pequeno mercado ou uma pequena feira que tem produtores locais, esses produtores vêm aqui da Mares, vêm de Vila Verde, vêm de Terras de Bouro, até talvez nem venham tão longe, ou de Vieira de Minho, vêm no máximo de 20 km, 30 km aqui ao redor, não é? Trazem os seus produtos. Estar a comprar a esses agricultores, a esses pequenos produtores, que muitas vezes até conciliam com outras profissões, porque é uma agricultura, quantos deles também são professores, por exemplo, mas também têm depois aquela produção dos morangos ou do que quer que seja. Estamos a ajudar essas pessoas, sobretudo aquelas que dependem muito mais da agricultura que praticam, estamos a ajudá-las,
E não faz sentido virmos a uma grande superfície comprar tangerinas de Israel, uvas do Chile e do Peru, mirtilos do Chile, laranjas da África do Sul, maçãs e peras da África do Sul. É qualquer coisa inacreditável. Nós estamos numa região, por exemplo, produtora de frutos que não tínhamos tradicionalmente frutos vermelhos, frutos silvestres, né, de mirtilos, de framboesas. Somos exportadores. Eu, quando estava em Bruxelas, por exemplo, gostava muito, porque dava-me aquele gosto de comprar as framboesas que diziam Portugal, que era algo mesmo... os nossos produtos chegam lá, mas vinham de Portugal. Agora, não faz sentido termos aqui produção tão boa, local, laranja da Mares, maçã porta da loja, tanta variedade que depois morre, inclusivamente, porque não há quem consuma e tudo vai-se perdendo no tempo, esta biodiversidade, e depois vamos às grandes superfícies e ficamos limitados àquilo que são as suas ofertas e que fizeram quilómetros e quilómetros e quilómetros de pegada ecológica. E já agora, falamos aqui da carne, nada contra a carne, quando é comida de facto com equilíbrio, porque também há muitos mitos. Pensemos assim, eu posso dizer, eu não bebo leite, mas bebo uma bebida de soja porque é sustentável, porque isso sim, pensemos, ou uma bebida de amêndoa, pensemos assim, a amêndoa, a maior parte dela é importada dos Estados Unidos. Portanto, entre a pegada ecológica da amêndoa que chega dos Estados Unidos e a pegada ecológica de um copo de leite de uma vaquinha aqui de perto, agora, se é por outras questões, se a pessoa é vegan, por exemplo, aí compreendo, enfim, são filosofias de vida que nós temos que respeitar, mas é para as pessoas terem consciência destas pegadas, ou um pseudo-hambúrguer altamente processado para disfarçar os sabores e etc., e que até é mais caro, só porque a pessoa acha que está a fazer melhor ao ambiente, porque é o plant-based diet, portanto... e não compra a carne, provavelmente não é a melhor opção, porque aquele produto altamente processado, a imitar um bife só para dizer que não está a consumir o bife porque acha que aquilo é melhor para o ambiente, em boa verdade, tem também uma pegada ecológica elevada. E, portanto, o que nós temos que recuperar algo que nós temos como património, que é a nossa dieta mediterrânica. E já agora as pessoas pensem assim, nunca se vê ninguém com grande obesidade chegar aos 100 anos. Todas as pessoas, as tais aldeias azuis, né, as populações azuis pelo mundo, nós vemos que são pessoas com muita idade, pessoas muito frugais na maneira como comem, portanto não comem muito e, como se costuma dizer, acaba-se a refeição tendo sempre um bocadinho de fome, ou assim deixando de lá um bocadinho. Portanto, há muita coisa a refazer nos nossos hábitos, é aquilo que um conceito do filósofo francês, o Serge Latouche, que era a décroissance, é o de crescimento. Nós temos que reduzir a nossa pegada do que comemos, do que fazemos. É um repensar, de facto, da forma de vida. Agora, é fácil dizer, é muito difícil de fazer, nós sabemos. É bem prega Frei Tomás, não é? Mas é por aí o caminho, não é? Efetivamente. Mas há aqui uma ideia recorrente que é muito importante, nós já vamos nos encaminhando para o fim, uma ideia muito importante no sentido de que a pobreza acaba por ser a mãe de muitos problemas ambientais, não é? Porque foi aqui referido a pobreza de mobilidade, mas também podíamos falar na pobreza energética, na pobreza literária, não é? A ausência de literacia ambiental, e portanto isso dava-nos um programa muito mais abrangente ainda do que este. Mas eu devolvo a palavra à Ana, nós temos pouquíssimo tempo, talvez 5 minutos, uma última observação ou questão ou comentário para nós concluirmos. Exatamente, esta questão que falámos aqui da literacia, acho que também é importante fazer aqui um pequeno comentário relativo à interferência que as tecnologias e os algoritmos poderão ter nestas áreas. E tanto na União Europeia como no Mercosul estão a ser desenvolvidas várias iniciativas que visam aliar a inovação ao desenvolvimento tecnológicos à proteção ambiental e estas iniciativas têm um potencial muito grande de realmente terem um impacto muito positivo na proteção do ambiente, contudo, devido à falta de conhecimento e à sua divulgação, poderão falhar, talvez. Existe este potencial de
a informação não chegar às populações. Poderá ser utilizado, por exemplo, as redes sociais para haver uma maior divulgação destas iniciativas ou será que a resistência social que se cria poderá afetar a sua verdadeira implementação? E pegando nesta ideia de resistência social, será importante questionarmos a forma como a questão ambiental e os factos científicos, que já falámos aqui tanto, são regulamentados e como o seu tratamento ou mesmo o seu destratamento ocorre online. No fundo, o que eu gostaria que comentassem é como é que se combate esta possível desacreditação e é possível regulamentar legitimamente a restrição de direitos fundamentais, como por exemplo a liberdade de expressão, no que toca à desinformação ambiental online? Essa é uma pergunta muito difícil para mim, que não sou jurista e, portanto, é apenas uma sensibilidade como cidadã, essencialmente. Eu sou sempre muito cética relativamente às restrições e regulamentações que venham de cima para baixo para alterar comportamentos, porque eu acho que quanto mais é proibido, mais as pessoas... enfim, tenho muita dificuldade em aceitar que possa ser essa a via. Resulta, eu diria assim, resulta não, pode ter benefícios às vezes naquilo que são os regimes não democráticos. Por exemplo, a restrição que se faz às redes sociais, à informação nas redes sociais na China, tem tido um resultado positivo. Porque leva muitos jovens a terem interesse, por exemplo, em perceber o que é que foi Tiananmen, porque o fruto proibido é sempre o mais apetecido. O que se esconde, o que está a passar ao largo, porque há de haver sempre uma maneira de se chegar à informação. Agora, vamos lá ver, nós vivemos num tempo da pós-verdade e em que tudo é relativizado, tudo. E tudo é politizado, e a própria ciência é muito politizada. E, portanto, quando eu vejo influencers com as suas dicas de dieta e de alimentação, ou com as suas interpretações de como é que se deve cuidar do ambiente, que são coisas completamente ao lado daquilo que devia ser feito, e vejo como os jovens absorvem essa informação, e isso para mim é mesmo muito preocupante, mas eu acho que não passa só por uma regulamentação, é algo mais profundo, que tem a ver com dinâmicas da sociedade, dinâmicas da própria família, das escolas, enfim, que tem que ser trabalhado também nas escolas, mas a escola não tem que ser responsável por tudo, porque temos que criar indivíduos mais resistentes, com mais pensamento crítico, mais capazes de identificar onde é que está a marosca, onde é que está a desinformação, e isso é muito difícil, porque estas redes, estes performers, estes influencers, eles conseguem ter uma linguagem muito cativante e eles deitam por terra todo o esforço da ciência, dos dados científicos, e isso é muito contraproducente para a criação de um consumidor informado, para as boas práticas ambientais. Acho que regredimos imenso depois do Covid. O Covid em si não explica tudo, mas há muito que tem que ser ainda feito e estudado do ponto de vista sociológico até do que foi o efeito da pandemia. Porque a pandemia fez regredir imenso aquilo que eram já hábitos de reciclagem, porque de repente, obviamente, as pessoas queriam salvaguardar-se do vírus. E depois, quando passou a fase do Covid e voltamos, no fundo, a uma vida que se pretendia diferente, era um grande momento de redefinição do tal paradigma de viver, voltou-se aos velhos hábitos e de uma forma muito intensa. Portanto, aquilo que se desaprendeu por uma necessidade circunstancial, sei lá, de reciclar determinados produtos em casa, esses hábitos não voltaram. E, portanto, acho que se regrediu imenso e progrediu-se muito no digital, por exemplo. Estamos muito dependentes das redes sociais, mas depois, mas ao mesmo tempo, aquilo que eram os esforços que já tinham sido alcançados ficaram lá atrás. E isso para mim é muito preocupante. Agora não tenho de facto resposta do ponto de vista jurídico como fazer. Sim, para concluir apenas algumas ideias
sobre o uso do digital relacionado com os nossos temas, das mudanças de comportamentos e da melhoria do desempenho ambiental das pessoas, das famílias, das empresas. Eu sou particularmente otimista relativamente aos avanços digitais que se têm verificado, porque tenho tido acesso a exemplos concretos de boa, excelente utilização das redes sociais para justamente conectar pequenos produtores aos consumidores ao nível local, as tais cadeias muito curtas. Cria-se uma plataforma em que o agricultor diz: eu para a semana terei abóboras que vão estar madurinhas e também courgettes, portanto vão preparando aí as sopas, e alguém faz um vídeo no YouTube sobre que tipo de prato é que se pode preparar com aqueles ingredientes. Portanto, as redes sociais têm um potencial muito grande. E isso foi uma coisa que apareceu muito na altura do Covid. Pois também. O que foi uma coisa positiva, também não foi, nem tudo foi negativo. Exatamente. Portanto, eu acho que não devemos ter uma rejeição de princípio relativamente aos meios digitais que servem para conectar as pessoas e transmitir a informação. Temos que sim fazer uma cultura de educação e de bom uso das redes sociais, porque é possível ser influencer em relação à alimentação saudável, em relação a processos de mudança de tipos de consumo, etc., para transmitir essa ecoliteracia e ainda assim ter audiência. Portanto, nem sempre os influencers têm que fazer disparates e, portanto, se houver pessoas que consigam ser inspiradoras, transmitindo uma boa mensagem, uma mensagem positiva, isso acho que é a vitória deles e a vitória nossa como sociedade. Agora, a dificuldade é encontrar do outro lado pessoas atentas para saber identificar onde é que estão os bons e os maus exemplos. Mas talvez este seja o nosso objetivo com episódios dessa natureza, que é insistir nos fatos, precisamente, para que a democracia possa continuar a sobreviver com a força do melhor argumento, não é? Caso contrário, está tudo perdido. Mas nós somos resistentes. Caríssimas, muitíssimo obrigada, Ana, pelas suas questões, pela investigação que está a fazer e por nos ter suscitado tantos problemas e algumas respostas na medida das nossas possibilidades. Caríssimas, muito obrigada por ter estado conosco, por terem disponibilizado a estar hoje aqui neste Salão Nobre da Reitoria, e a quem nos acompanha, muitíssimo obrigada. Até o próximo episódio do Espaço Único.